200 pessoas. Balões cor-de-rosa e azuis enchendo o jardim da mansão. Uma mesa de doces que custou mais que um carro popular. Fotógrafos, videógrafos, até drone para capturar o momento perfeito. Tudo planejado nos mínimos detalhes para o chá de revelação mais luxuoso que São Paulo já vira. Bruna estava radiante. 7 meses de gravidez de gêmeos, barriga enorme, mal cabendo no vestido branco bordado à mão. Aos 28 anos, tinha tudo. Marido empresário milionário, apartamento cobertura em Moema, carro importado, vida de princesa nas redes sociais com 500 mil seguidores. Rodrigo, seu marido de 33 anos, estava ao lado dela no pequeno palco montado no jardim. Sorria para os convidados, acenava, representava o papel de futuro pai perfeito. Mas se alguém olhasse de perto, veria algo errado nos olhos dele. Algo frio, calculado, perigoso. Ninguém reparou. O mestre de cerimônias, contratado especialmente para o evento, pegou o microfone. Senhoras e senhores, chegou o momento que todos esperavam. Rodrigo e Bruna vão revelar o sexo dos gêmeos. Aplausos explodiram, câmeras se levantaram, todos os 200 convidados se aproximaram do palco, ansiosos. Entre eles, o melhor amigo de Rodrigo desde a infância, Rafael, 32 anos, estava ao lado da própria esposa, Natália, grávida de 6 meses. Rafael parecia nervoso, suava frio mesmo com o clima ameno da tarde. Natália segurava sua mão, sorrindo, alheia à atenção no corpo do marido. Rodrigo pegou o microfone das mãos do mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, chegou o momento que todos esperavam. Rodrigo e Bruna vão revelar o sexo dos gêmeos. Aplausos explodiram, câmeras se levantaram, todos os 200 convidados se aproximaram do palco, ansiosos. Entre eles, o melhor amigo de Rodrigo desde a infância, Rafael, 32 anos, estava ao lado da própria esposa, Natália, grávida de 6 meses. Rafael parecia nervoso, suava frio mesmo com o clima ameno da tarde. Natália segurava sua mão, sorrindo, alheia à atenção no corpo do marido. Rodrigo pegou o microfone das mãos do mestre de cerimônias. Obrigado a todos por estarem aqui neste dia especial. Ele olhou para Bruna, que sorria radiante. Este é um momento que vou guardar para sempre na memória. Bruna achou a frase estranha, mas o atribuiu à emoção. Antes de revelarmos o sexo dos bebês, Rodrigo continuou, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Algo que descobri recentemente e que mudou minha vida. Bruna franziu a testa. Isso não estava no roteiro. Rodrigo fez um gesto e 2 seguranças apareceram carregando um telão. Posicionaram-no no jardim, visível para todos os convidados. Um projetor foi ligado. Amor, o que você está fazendo? Bruna sussurrou, o primeiro frio de pânico começando. Estou revelando a verdade, Rodrigo respondeu, ainda sorrindo para os convidados. A verdade completa. Ele clicou num controle remoto. O telão se acendeu. E ali, projetado em letras enormes para 200 pessoas verem, estava um documento. Um teste de DNA. 2 testes, na verdade. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, porque esta história vai ter reviravoltas que você não vai esperar. Teste de paternidade, gêmeo A. Probabilidade de paternidade entre Rodrigo Silva Santos e bebê A, 0%, excluído como pai biológico. Teste de paternidade gêmeo B. Probabilidade de paternidade entre Rodrigo Silva Santos e bebê B, 0%, excluído como pai biológico. O jardim ficou em silêncio absoluto, 200 pessoas processando o que viam. Depois, o murmúrio começou. Baixo, no começo. Início, depois crescendo como tsunami. Bruna olhou para o telão, para Rodrigo, para o telão novamente. As pernas começaram a fraquejar. Não, isso é mentira. Você está mentindo. Mentindo? Rodrigo riu, mas era som sem humor. Eu fiz os testes 3 vezes, amor, em 3 laboratórios diferentes. Todos chegaram à mesma conclusão. Esses bebês não são meus.
As câmeras continuavam filmando. 200 pessoas testemunhavam ao vivo e milhares mais assistiriam depois quando os vídeos inevitavelmente vazassem para a internet. Como você fez isso? Bruna gritou. Como conseguiu fazer testes sem eu saber? Ame-o sem tese. Rodrigo estava assustadoramente calmo. Convenci você que precisávamos fazer para verificar anomalias genéticas, lembra? Há 3 meses? Coletei material genético dos bebês naquele dia. O resto foi fácil. Bruna segurou a barriga instintivamente, protetora. Você não tinha direito. Direito? A voz de Rodrigo subiu agora, raiva finalmente aparecendo. Eu não tinha direito? Eu sou o marido, o suposto pai. Mas esses bebês não são meus, Bruna. De quem são? O silêncio no jardim era tão denso que parecia sólido. Todos esperavam a resposta. Todos, menos uma pessoa. Rafael. Ele estava pálido, corpo tremendo. Natália o olhou confusa. Depois olhou para o palco, para Bruna, e algo clicou em seu rosto. Horror puro. Você, Natália sussurrou para o marido. Você não... Rafael não respondeu. Não precisou. A culpa estava estampada em cada linha de seu rosto. Rodrigo apontou para Rafael. Quer saber de quem são os bebês? Todos querem saber? Ele pressionou o controle remoto novamente. Outro documento apareceu no telão. Teste de paternidade. Gêmeo A. Probabilidade de paternidade entre Rafael Costa Lima e bebê A, 99,98%, incluído como pai biológico. Teste de paternidade. Gêmeo B. Probabilidade de paternidade entre Rafael Costa Lima e bebê B, 99,97%, incluído como pai biológico. O caos explodiu. Pessoas gritando, alguns rindo nervosamente, sem saber como reagir. Outros correndo para sair do jardim, não querendo fazer parte daquela cena. Câmeras disparando, capturando tudo. Natália soltou a mão de Rafael como se queimasse. Ela olhou para a própria barriga grávida, depois para o marido. A matemática era simples demais. Se Rafael traíra Rodrigo com Bruna e ela estava grávida, o bebê é dele? Natália perguntou, voz quebrando. Meu bebê é de Rodrigo? Rafael finalmente reagiu. Não, amor, não. Seu bebê é meu, eu tenho certeza. Certeza? Natália riu histericamente. Certeza? Como você pode ter certeza de qualquer coisa agora? Rodrigo não tinha terminado. Clicou o controle remoto mais uma vez. Teste de paternidade. Probabilidade de paternidade entre Rodrigo Silva Santos e bebê gestado por Natália Costa Lima, 99,99%, incluído como pai biológico. Natália desmoronou. Literalmente caiu no chão do jardim, soluços rasgando seu corpo. Ela estava grávida do melhor amigo do próprio marido. O marido que estava grávida da melhor amiga dela. Era uma troca completa. Perfeita, devastadora. Bruna tentou descer do palco, mas as pernas não sustentaram. Desabou, a barriga enorme tornando a queda mais dramática. Várias pessoas correram para ajudá-la. Alguém gritou para chamar ambulância. Rodrigo observava tudo. De cima do palco, o microfone ainda na mão. Todos queriam um chá de revelação memorável, disse ele para os convidados horrorizados. Espero que tenham gostado do show. Ele jogou o microfone no chão e saiu, deixando 200 pessoas em choque absoluto. 2 mulheres grávidas em colapso e um homem que destruíra não uma, mas 2 famílias simultaneamente. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar de Rodrigo. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém, porque as reviravoltas ainda não terminaram. A ambulância chegou em 10 minutos. Bruna tinha entrado em trabalho de parto prematuro. O estresse, o choque, a humilhação pública, tudo contribuiu para desencadear contrações aos 7 meses. Natália também foi levada, tendo uma crise de ansiedade tão severa que os paramédicos temiam por ela e pelo bebê. Rafael tentou entrar na ambulância com a esposa. Ela cuspiu nele, literalmente. Não se aproxime de mim, nunca mais.
As redes sociais explodiram, os vídeos vazaram em menos de 1 hora. Chá de revelação mais insano da história. Marido expõe traição da esposa com melhor amigo na frente de 200 pessoas. Os dois casais estavam grávidos um do outro. Virou tendência mundial em 6 horas. No hospital, Bruna foi direto para a UTI obstétrica. Os gêmeos estavam em sofrimento fetal. Com apenas 7 meses de gestação, as chances de complicações eram altas. Os médicos se prepararam para a cesárea de emergência. Bruna chorava incontrolavelmente, implorando para falarem com Rodrigo. Ele não atendia o telefone, tinha desaparecido completamente. Rafael estava no corredor do hospital, sendo segurado por 2 seguranças para não entrar no quarto de Natália. Ela obtivera a ordem de restrição temporária em menos de 3 horas. Ele não podia chegar perto dela. A mãe de Bruna chegou ao hospital, o rosto destruído. "Como você pôde fazer isso com sua família?" Ela gritou com a filha. "Como?" "Mãe, me desculpa", Bruna soluçava. "Foi erro, foi uma vez. Eu estava com raiva do Rodrigo. Ele estava sempre viajando, trabalhando, me ignorando. E Rafael estava lá. Uma vez?" A mãe riu amargamente. "Uma vez não resulta em gêmeos, Bruna." E a verdade saiu então. Não tinha sido uma vez. Tinha sido um caso de 3 meses. Enquanto Rodrigo construía o império empresarial dele, trabalhando 16 horas por dia para dar a Bruna a vida luxuosa que ela exigia, ela dormia com o melhor amigo dele. E Rafael, Natália confrontou ele nos corredores do hospital, separados por seguranças. "Por quê? Nós estávamos bem. Eu estava grávida." "Você estava sempre cansada", Rafael gritou de volta. "Sempre com enjoo, sempre sem vontade de nada. E Bruna estava lá, linda, disponível. Então você dormiu com ela e com a esposa dele. Foi vingança", Rafael admitiu, a verdade finalmente saindo. "Rodrigo sempre teve tudo, sempre foi mais bem-sucedido, mais rico, mais bonito. Eu só queria ter algo dele. Eu queria destruí-lo, como ele me destruía todo dia com seu sucesso." Natália o encarou. "E eu? Sou apenas dano colateral?" Rafael não respondeu. Não precisou. Os gêmeos de Bruna nasceram às 3 da manhã. 2 meninos, prematuros, cada um pesando pouco mais de 1 quilo. Foram direto para incubadoras, conectados a tubos e monitores, lutando para respirar. Bruna olhou para eles através do vidro da UTI neonatal e sentiu algo se partir dentro dela. Eles eram tão pequenos, tão frágeis, e ela os expusera àquilo. Sua traição, sua escolha egoísta, resultara naqueles bebês lutando pela vida. Rafael apareceu do outro lado do vidro. Seguranças o impediam de entrar, mas ele olhava para os bebês com expressão que Bruna não conseguia decifrar. Arrependimento? Amor? Horror? "São nossos filhos", disse ele através do vidro. "Não", Bruna balançou a cabeça. "São meus filhos. Você não tem direito sobre eles. Sou o pai biológico. Você é doador de esperma. Pai é quem cria, e você não vai criar eles. Eu não deixo." O que veio a seguir foram semanas de inferno legal. Rafael entrou com processo de paternidade. Bruna tentou bloquear. Rodrigo entrou com pedido de divórcio e uma ação milionária por danos morais. Natália também pediu divórcio e custódia exclusiva do bebê ainda não nascido. A mídia cobria tudo. Jornalistas acampavam na porta do hospital. O vídeo do chá de revelação tinha 50 milhões de visualizações. Pessoas criavam memes, paródias, análises. A família de Bruna arremegou. Ninguém a visitava no hospital além dos advogados. Rodrigo bloqueou todas as contas bancárias dela. Ela, que sempre vivera de luxo, estava de repente sem 1 centavo. Os gêmeos permaneceram na UTI neonatal por 6 semanas. 6 semanas de Bruna sozinha, olhando para os filhos através do vidro, se perguntando como sua vida perfeita virara pesadelo tão rápido. Essa é uma pergunta difícil, não é? Antes de continuarmos, aproveite para deixar seu like se está emocionado com essa história. E nos comentários conte: Rodrigo foi herói por expor ou covarde por fazê-lo publicamente? Foi numa terça-feira, 6 semanas após o desastre, que Rodrigo apareceu no hospital. Bruna estava sozinha na sala de espera da UTI neonatal quando o viu entrar. Ficou paralisada. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas.
A raiva que queimava nele no dia do chá de revelação tinha sido substituída por algo mais pesado: cansaço, tristeza. Eles se encararam em silêncio por longos minutos. Vim ver os bebês, disse Rodrigo finalmente. Eles não são seus, eu sei, mas passei 7 meses achando que eram. Passei 7 meses conversando com a sua barriga, comprando coisas para eles, planejando o futuro deles. Ele fez pausa. Não consigo simplesmente desligar isso. Bruna começou a chorar. Eu sinto muito, tanto. Eu destruí tudo. Sim, destruiu. Me odeia? Rodrigo pensou por longo tempo. Deveria, quero te odiar. Mas tudo o que sinto é vazio. Você arrancou 7 meses da minha vida, roubou a chance de eu ser pai e fez isso com meu melhor amigo, ex-melhor amigo. Rafael também está destruído. Perdeu a esposa. Perdeu o bebê? O bebê não nasceu? Bruna perguntou alarmada. Nasceu. Menina. Saudável. Mas Natália obteve custódia total. Ele não pode nem visitar. E... Rodrigo hesitou. E ela deu o bebê para adoção. O quê? Natália não conseguia olhar para a filha sem ver eu, sem ser lembrada da traição. Então entregou para adoção. A uma família que vai amá-la sem todo esse trauma. Bruna cobriu a boca com as mãos. Oh, Deus! Ela deu sua filha? Nossa filha, Rodrigo corrigiu. Biologicamente, aquela menina era minha e nunca vou conhecê-la. O peso daquela revelação caiu sobre ambos. 4 vidas adultas destruídas. 3 bebês inocentes nascidos no meio de caos absoluto. Por que você fez daquele jeito? Bruna perguntou. Por que na frente de 200 pessoas? Rodrigo sentou-se ao lado dela. Porque eu queria que você sentisse uma fração da humilhação que eu senti. Descobri sobre a traição 2 semanas antes do chá de revelação. Tive tempo de processar, de fazer os testes, de planejar. Você não teve. Quis que explodisse tudo de uma vez, que você enfrentasse as consequências imediatamente. Foi cruel. Foi. Rodrigo concordou. Foi extremamente cruel. E não me arrependo. Ele olhou para ela. Mas me arrependo do timing. Deveria ter esperado os bebês nascerem. Não deveria ter arriscado a vida deles. Eles estão melhorando. Os médicos acham que vão sobreviver sem sequelas graves. Que bom. Eles ficaram sentados em silêncio. 2 estranhos que um dia foram casados. Que um dia planejaram vida juntos. Agora apenas destroços de um relacionamento que implodiu da forma mais pública possível. Rafael tentou entrar em contato, disse Rodrigo. Quer me encontrar, explicar. Você vai? Não. Não há nada que ele possa dizer. Ele fez escolha, eu fiz a minha. Agora todos vivemos com as consequências. E sobre os bebês? Bruna perguntou baixinho. Você vai? Você quer fazer parte da vida deles? Rodrigo ficou em silêncio por tanto tempo que Bruna achou que ele não responderia. Finalmente, ele disse. Não sei. Parte de mim quer. Passei meses me preparando para ser pai. Mas toda vez que olho para eles, vejo ele. Vejo a traição. Vejo tudo que perdi. Entendo. Mas são bebês inocentes. Não pediram nada disso. E... Rodrigo respirou fundo. E talvez se eu conseguir amá-los, provar que posso ser melhor que ele, melhor que você, isso seja a minha verdadeira vingança. Não é a razão certa para ser pai. Não, mas pode se tornar a razão certa, com o tempo. 3 meses depois, os gêmeos receberam alta. 2 bebês pequenos, mas lutadores, que sobreviveram à prematuridade contra todas as probabilidades. Bruna foi morar com uma tia distante no interior, longe da mídia, longe dos olhares julgadores. Rodrigo enviava pensão alimentícia, mas não visitava. Ainda não estava pronto. Rafael tentou entrar com processo de visitação. O juiz negou. Considerando as circunstâncias traumáticas da concepção, a traição com a esposa do melhor amigo e o fato de que a mãe biológica se opunha veementemente, visitação foi negada até os bebês terem idade suficiente para decidir se queriam conhecer o pai biológico. Natália mudou-se para o exterior. Recomeçou vida em outro país, longe de tudo que a lembrava daquela noite horrível. Nunca perguntou sobre a filha que entregou para a adoção. Não conseguia. A menina foi adotada por um casal de médicos sem filhos. Eles a chamaram de Sofia. Nunca saberá que nasceu de uma das histórias de traição mais públicas da história brasileira. 2 anos se passaram.
Bruna criava os gêmeos sozinha no interior, longe dos holofotes. Tinha emprego simples numa escola local, vida modesta, nada parecido com o luxo que conhecera. Os meninos cresciam saudáveis, Lucas e Felipe. Eram alegres, brincalhões, alheios ao drama que cercou seu nascimento. Foi num desses dias comuns que Rodrigo apareceu, sem aviso. Tocou a campainha da casa simples onde Bruna morava com os meninos. Ela abriu a porta e ficou paralisada. 2 anos. Não o via há 2 anos. Posso conhecê-los? Rodrigo perguntou simplesmente. Bruna hesitou, depois abriu a porta. Os gêmeos estavam na sala, brincando com blocos de montar. Olharam para o estranho com curiosidade. Rodrigo se ajoelhou ao nível deles. Oi, sou... Ele olhou para Bruna inseguro. Pode falar a verdade, disse ela. Eles são pequenos demais para entender agora, mas um dia vão querer saber. Sou o Rodrigo. Eu era casado com sua mãe quando vocês nasceram. As crianças o encararam, depois voltaram para os blocos, desinteressadas. Rodrigo riu, som genuíno. Certo, bebês são difíceis de impressionar. Ele ficou por 1 hora, brincou com os meninos, conversou com Bruna, não sobre o passado, só sobre os bebês. Como dormiam, o que comiam, se tinham alergias. Quando foi embora, prometeu voltar. E voltou, todo mês, depois toda semana, depois vários dias na semana. Lentamente, dolorosamente, Rodrigo construiu relacionamento com os meninos. Não como pai, ele sempre os lembrava que Rafael era o pai biológico, mas como figura paterna presente, como o homem que estava ali. Bruna observava, grata, mas culpada. Você não precisa fazer isso, disse ela um dia. Eu sei, mas quero. Rodrigo olhou para os meninos brincando. Você me roubou a chance de ser pai biológico, mas não pode me roubar a escolha de ser pai do mesmo jeito. E Rafael? Ele tem direito de conhecê-los? Rodrigo pensou. Um dia, talvez, quando forem velhos o suficiente para entender, para escolher. Mas por enquanto, eles precisam de estabilidade, não de mais drama. Os anos passaram. Lucas e Felipe cresceram, sabendo que Rodrigo era tio Rodrigo, o homem que vinha brincar, que levava para passeios, que estava presente em aniversários. Aos 5 anos, Felipe perguntou, cadê nosso papai? Bruna e Rodrigo se entreolharam, combinaram sempre ser honestos. Seu papai biológico é outra pessoa, explicou Bruna, mas ele não pode estar aqui agora. Por quê? Porque adultos às vezes fazem escolhas ruins, e essas escolhas têm consequências. Felipe aceitou isso com a lógica simples de criança. Ok, mas tio Rodrigo pode ser nosso papai? Rodrigo sentiu algo apertar no peito. Se vocês quiserem, se sua mãe permitir. Ele Olhou para Bruna. Ela tinha lágrimas nos olhos. Acenou com a cabeça. Se você está emocionado com essa história, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E fique até o final, porque a reviravolta final vai te surpreender. Aos 7 anos dos meninos, Rafael apareceu. Tinha direito legal agora de conhecer os filhos. O juiz determinou visitas supervisionadas. O primeiro encontro foi tenso. Rafael estava mais velho, cabelos começando a grisalhar prematuramente. Olhou para os filhos como quem vê fantasmas. Oi, sou seu pai. Lucas, sempre o mais direto, respondeu. Não, tio Rodrigo é nosso pai. Rafael piscou, a facada emocional óbvia no rosto. Eu sou seu pai biológico. Não sei o que isso significa. Significa que você veio da minha barriga, explicou Bruna. Mas Rodrigo escolheu ser pai de vocês. A diferença. As visitas de Rafael continuaram por meses. Eram desconfortáveis. Os meninos não se conectavam com ele. Sempre perguntavam quando Rodrigo viria buscá-los. Eventualmente, Rafael desistiu. Não conseguia competir com o homem que estivera presente desde sempre. Assinou documentos cedendo direitos parentais. Rodrigo adotou oficialmente Lucas e Felipe quando tinham 8 anos. Cerimônia simples, apenas família próxima. Os meninos choraram de felicidade. Agora você é nosso pai de verdade, Felipe disse. Sempre fui, respondeu Rodrigo. O papel só torna oficial. E Natália? Anos depois, alguém perguntou a Rodrigo sobre ela. Nunca mais tive contato. Ouvi que se casou novamente. Tem filhos agora. Espero que seja feliz. E a filha que vocês tiveram? Sofia. Rodrigo sorriu tristemente. Ela tem 10 anos agora. Família adotiva dela manda fotos às vezes. Está bem, feliz. É tudo que importa. Você se arrepende de não ter lutado pela custódia? Todos os dias. Mas Natália estava destruída.
Não conseguia olhar para a filha sem ver traição. Fazer Natália mantê-la seria punir todos. Às vezes, amor significa deixar ir. E Bruna? 15 anos após o chá de revelação, alguém perguntou se ela se arrependia. De tudo, disse ela. Do caso, da traição, do que fiz ao Rodrigo. Ela olhou para os filhos adolescentes. Mas não me arrependo deles. Nem da chance de reconstruir vida com honestidade. Rodrigo te perdoou? Não completamente. Não sei se alguém perdoa completamente algo assim. Mas aprendemos a coexistir, a criar crianças juntos, a construir algo novo sobre as ruínas do que destruímos. Vocês reataram? Não, nunca vamos reatar. Muito foi quebrado. Mas somos família, de jeito estranho e não tradicional, mas família. Aos 20 anos, Lucas e Felipe procuraram Rafael. Como adultos, queriam entender a história completa. Encontraram um homem quebrado que tentara reconquistar vida, mas nunca superara completamente a culpa. Por que você fez aquilo? Lucas perguntou. Com minha mãe, com Rodrigo. Rafael, agora com 50 anos, parecia velho demais para a idade. Inveja, raiva, imaturidade. Todas as piores razões. Destruí 4 vidas por ego. Se arrepende? Cada segundo de cada dia. Quer fazer parte das nossas vidas agora? Rafael balançou a cabeça. Vocês têm pai. Bom pai. Rodrigo deu a vocês o que eu nunca poderia dar. Não vou atrapalhar. Isso. Os gêmeos aceitaram. Mantiveram contato casual com Rafael. Almoços ocasionais. Mensagens de aniversário. Mas Rodrigo permaneceu pai em todas as formas importantes. E a história do chá de revelação virou lenda urbana. Vídeo ainda circula. 50 milhões de visualizações viraram 200 milhões ao longo dos anos. Pessoas usam como exemplo de cautela, de consequências, de como vingança pública pode destruir todos os envolvidos. Mas também virou exemplo de redenção, de como Rodrigo transformou raiva em amor paternal, de como Bruna reconstruiu vida de honestidade, de como 2 crianças inocentes cresceram amadas apesar das circunstâncias impossíveis de seu nascimento. Agora chegamos ao final desta jornada devastadora. Esta história nos ensina sobre as consequências da traição, sobre vingança pública, sobre como escolhas egoístas destroem não apenas vidas adultas, mas põem crianças inocentes em risco. Mas também ensina sobre redenção, sobre como até das situações mais destrutivas pode surgir amor real, sobre como paternidade é escolha, não acidente biológico. Deixe nos comentários. Rodrigo foi herói ou vil ao expor tudo publicamente? Bruna merece perdão? Rafael merece segunda chance? E, a pergunta mais difícil, os fins justificam os meios quando se trata de expor traição? Se esta história te impactou, compartilhe com alguém que precisa entender que vingança tem preço, que traição destrói mais que relacionamentos e que crianças nunca devem pagar por erros dos adultos. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que desafiam suas percepções sobre relacionamentos, família, perdão e as escolhas impossíveis que às vezes precisamos fazer. O chá de revelação de Rodrigo e Bruna revelou muito mais que sexo de bebês. Revelou a fragilidade de confiança, a destrutividade de traição, o poder de vingança e, surpreendentemente, a possibilidade de amor nascer das cinzas do ódio. 20 anos depois, Lucas e Felipe são homens adultos bem-sucedidos. Têm relacionamento saudável com Rodrigo, seu pai em todas as formas que importam. Mantém contato distante, mas respeitoso com Rafael. E são gratos por Bruna ter lutado para reconstruir vida com dignidade. A história que começou com destruição terminou com algo inesperadamente bonito. Não redenção completa, algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas cura suficiente para que amor existisse onde antes só havia ódio. Obrigado por assistir até o final. Lembre-se, vingança pode satisfazer no momento, mas amor escolhido, pacientemente construído sobre ruins, isso dura para sempre. Até a próxima história. E lembre-se, as decisões que tomamos em momentos de raiva definem não apenas nosso caráter, mas o futuro de inocentes ao nosso redor. Escolha sabedoria sobre vingança, sempre.